Fala, meus amigos investidores, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso canal do Troco ao Topo. Eu me chamo Kaique Santos e é uma honra ter você aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje, no episódio 3 da nossa série Rumo aos 10 mil investidos aqui na Bolsa, nós vamos fazer aqui um balanceamento geral sobre a nossa carteira. Você que não acompanhou o vídeo passado, se atualize, por favor, porque hoje nós vamos fazer o maior aporte aqui da história do nosso canal e aqui também olhando para esse balanceamento geral da nossa carteira, e você não pode perder nenhum detalhe. E assim como nós temos a meta aqui no canal de alcançar 10 mil investidos na Bolsa neste ano de 2025, eu tenho também como objetivo pessoal alcançar 1000 inscritos aqui no canal. E eu quero agradecer você que tem honrado com esse compromisso, e através dessa comunidade muitas outras pessoas também estão investindo. Então se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe o máximo o quanto os investimentos têm mudado a sua vida e principalmente a sua mentalidade. E no episódio de hoje nós temos algo muito especial referente ao balanceamento da nossa carteira. Primeiro, porque nós tiramos alguns ativos e agora nós vamos colocar novos ativos na nossa carteira. Eu vou compartilhar com você qual é a minha estratégia e modelo aqui, olhando para esse balanceamento da carteira, e nós iremos fazer um aporte na prática de R$ 1.000, trazendo sim, valorizando grandes oportunidades no mercado e visando bons dividendos e também uma rentabilidade alta através desse novo aporte, e empresas e boas ações e fundos imobiliários que estão descontados na bolsa em grande oportunidade também. Então nós vamos fazer isso agora na prática. E eu quero compartilhar com você aqui agora um pouco a tela do meu computador, falando sobre o cenário atual da nossa carteira e qual que é a nossa estratégia, o nosso planejamento para os próximos aportes aqui na nossa carteira, tá bom? E se você não acompanhou o vídeo passado anterior, não tem problema, eu vou deixar o link na descrição e também da playlist para que você possa acompanhar com calma os outros episódios anteriores. Lembrando que esse é o episódio de número 3. E dentro da nossa estratégia de balanceamento para a nossa carteira, você vai acompanhar aqui comigo na tela do meu computador que nós temos a seguinte composição e percentual da nossa carteira. 40% está destinado aos fundos imobiliários, porque o nosso objetivo a princípio é alavancar o nosso fluxo de caixa e gerar sim mais dividendos para que nosso valor também de aporte mensal aumente, ou seja, nós estamos ali investindo em bons ativos, buscando sim avaliar e colocar na balança entre risco e retorno, mas nós estamos investindo em bons ativos, empresas consistentes, boas pagadoras de dividendos, que estatisticamente falando resiste bem a todos os ciclos de crises que existem dentro da nossa economia e nesse cenário macroeconômico no qual nós investimos aqui na Bolsa. 40% para fundos imobiliários, 30% para boas ações, boas pagadoras de dividendos, empresas de áreas perenes, e nós estamos aqui exatamente dentro dessa estratégia, desse modelo, porque nós queremos aproveitar o máximo dessas empresas e construir-se uma carteira conservadora, uma carteira que tenha assim uma rentabilidade boa e também muito segura e defensiva para esse mercado, tá bom? Nós temos também 20% em renda fixa, onde nós estamos construindo novamente a nossa reserva de emergência, porque foi um valor que eu precisei retirar, e você que acompanha os vídeos anteriores sabe muito bem o que eu estou compartilhando. E também 10% da nossa carteira nesse momento, até o final desse ano, também estamos fazendo esse balanceamento em criptomoedas, principalmente em dois ativos. A Bitcoin, que é a moeda principal, a criptomoeda, por mais que ela tenha muitas oscilações, continua sendo uma moeda muito positiva, com potencial de crescimento gigantesco. E a outra criptomoeda que nós temos aqui na nossa carteira é uma stablecoin, que é uma moeda estável, com menos oscilação. Nós estamos falando do dólar digital, sim, também como objetivo a estratégia de proteção do nosso patrimônio, mas também aproveitando essa baixa do dólar nesse ciclo de mercado que está acontecendo aí através do Trump e todas essas taxações, tudo que está envolvendo a nossa economia, que afeta diretamente ou indiretamente a nossa bolsa brasileira e também o valor do dólar. Então nós estamos alocando parte do nosso patrimônio também nesses ativos. E olhando aqui para esse percentual, o que nós temos aqui na tela é exatamente o percentual da nossa carteira. E você vai observar que existe sim uma alta demanda sobre os fundos imobiliários, mas eu já expliquei para você. E nós estamos agora com patrimônio atual no valor de R$ 4.613,73. E o aporte que nós vamos fazer é um aporte expressivo de R$ 1.100. E eu nunca fiz um aporte desse tamanho, dessa expressão antes, porque eu recebi a primeira parcela do adiantamento do meu 13º.
Então isso, para mim, é uma grande oportunidade gigantesca de alavancar e rumo ao nosso objetivo principal aqui no canal, que é alcançar esses 10 mil. Mas fazendo essa distribuição, primeiro eu quero compartilhar com você as atualizações da nossa carteira. Dentro desse balanceamento, no dia 27/6, você vai acompanhar aqui na tela, eu fiz a venda de uma cota do SPTS, que era um fundo imobiliário de papel, que não convinha mais com a estratégia minha de mercado, estava valorizado, não perdi nada com ele, lucrei sim um pouco, mas também dentro do modelo que eu tenho estratégia aqui, até o final desse ano, nós temos o objetivo, e eu quero compartilhar isso de uma forma muito clara com você, é alcançar 10 fundos imobiliários e 8 ações. Dentro desse balanceamento, desses 40% da nossa carteira, do percentual de 40%, nós vamos distribuir entre 10 ativos, claro, de segmentos diferentes, de níveis de importância diferentes e também de proteção diferente para a nossa carteira. E olhando para esse 30% das ações, a distribuição dentro desse percentual vai ser distribuída dentro de 8 ativos. Então, no momento atual da nossa carteira, nesse episódio, você vai acompanhar eu colocando um novo fundo imobiliário na carteira. Ou seja, nós vamos alcançar um total de 7 fundos imobiliários e até o final do ano nós temos mais 3 para acrescentar em nossa carteira. E a informação que eu tenho para compartilhar com você é que nos próximos vídeos eu já vou começar a mencionar quais vai ser esses ativos, fundos imobiliários e também ações a compor a nossa carteira. Além da venda de uma cota do SPTS, nós também vendemos 92 cotas que nós tínhamos das ações da Klabin. A Klabin foi a primeira empresa que eu comecei a investir na bolsa, justamente pelo valor da sua cota fracionada, que era um valor bem pequeno. Hoje você consegue investir na Klabin por menos de R$4. E eu vendi ela na minha carteira, não porque não era uma boa empresa, pelo contrário, onde ela produz sim os seus insumos, os seus produtos e também fornece a si mesma a sua matéria-prima, ou seja, uma empresa verticalizada com uma boa estratégia de negócio e vem pagando sim dividendos, mas dentro da minha estratégia até o final do ano e principalmente dentro dos ativos que eu estou querendo colocar na carteira, eu tive que vender a Klabin. E dentro desse valor que foi alavancado na minha carteira de R$ 331,09, eu comprei mais 14 ações do Banco do Brasil e comprei também 2 ações da Taesa que na minha carteira estavam descontadas. E por que eu investi em Banco do Brasil? Justamente por conta dessa inadimplência dos clientes do agronegócio, o Banco do Brasil não teve o lucro esperado nesse último relatório que foi compartilhado. Ou seja, o valor da sua cota caiu muito comparado com o preço médio que estava ali sendo ofertado na B3. Então eu aproveitei essa baita oportunidade, já que o Banco do Brasil tem previsto para os próximos meses bons pagamentos sim de dividendos, porque não é porque ele não lucrou o que havia esperado que ele deixou de ser uma boa empresa ou uma boa ação para investirmos. Então eu aproveitei para baixar o meu preço médio ainda mais e alavancar aqui o fluxo de caixa da nossa carteira para os próximos meses. As ações da Taesa realmente foi para compor a carteira e aumentar a minha posição numa empresa boa e também de uma área muito perene. E agora eu quero compartilhar com você o momento mais importante aqui desse vídeo, que é o real momento do aporte dos R$ 1.100. E dentro da nossa estratégia, dentro desse balanceamento, nós vamos investir R$ 200 em renda fixa através do Mercado Pago, onde nós estamos investindo no porquinho do Mercado Pago com a rentabilidade de 115% do CDI, está rendendo muito bom e eu vou compartilhar com você. R$ 200 nós vamos investir em ações, e a ação que vai compor aqui, eu vou alavancar, eu vou aumentar a minha posição, é BBSE, Banco do Brasil Seguridades, uma empresa muito consistente no mercado, uma empresa fantástica, uma empresa com alto payout, distribui bons pagamentos, e inclusive já foi divulgado que vai distribuir dividendos aos seus acionistas neste mês de agosto, e estou com muita expectativa para esse mês de agosto na nossa carteira, principalmente por esses fundos novos que estão entrando, empresas estão distribuindo dividendos, ou seja, a rentabilidade da nossa carteira vai aumentar muito, principalmente valorizando esse momento atual que nós estamos aqui aportando de forma cirúrgica e também trazendo esse crescimento de forma inteligente nos nossos ativos. Beleza? E olhando aqui, voltando para a distribuição do nosso aporte, R$ 200 vão ser investidos em criptos. Primeiro, em Bitcoin, que está alavancando muito, está crescendo muito, está valorizando com o passar do tempo, e nós sabemos que também
também investir em Bitcoin, existe sim o perigo e o risco da volatilidade desse tipo de ativo, mas nós estamos falando da principal criptomoeda do mundo, uma moeda que ela realmente tem crescido, ela tem alcançado periodicamente períodos e valores estratégicos e valores estratosféricos, e nós sabemos do potencial que o Bitcoin tem, e seria a negligência da minha parte não investir pelo menos um pouco, 10% da minha carteira, não compor esse ativo que é tão importante e necessário também. E os outros R$ 100, né, dentro dessa distribuição, R$ 100 para cripto, os outros R$ 100 vão ser para o dólar digital, como proteção também do nosso patrimônio, e não deixa de ser também tanto uma reserva de emergência, como também uma reserva de oportunidade futura na nossa carteira. E nós estamos também olhando para a projeção e a expectativa de valorização do dólar ao longo prazo também. Então, é muito seguro, e também estamos falando de uma stablecoin, uma moeda estável, ela não oscila tanto quanto as criptomoedas convencionais. E nós estamos colocando aqui R$ 500 em fundos imobiliários. Nós vamos colocar mais 10 cotas e investir do fundo imobiliário ALZR11 de logística também, um fundo de segmento de tijolos para empresas logísticas, empresas também de renda urbana, e é um fundo imobiliário que antigamente era base 100, se tornou base 10, a estratégia e a gestora, que é a Alianza, tem feito um trabalho muito consistente, e eu acredito muito no trabalho dessa empresa, claro, e lembrando que não é nenhum tipo de recomendação de compra e venda, mas olhando para o percentual, tanto que está sendo entregue de dividendos e de valorização desses imóveis, olhando e lendo relatório gerencial, é um fundo sim de oportunidade para minha carteira, mas também de um segmento que eu gosto muito e eu vejo que é muito seguro aqui no Brasil. E o BTLG, querido, eu quero compartilhar com você essa notícia boa, porque nós vamos colocar ele na carteira também, já um fundo mais forte, mais consistente, um fundo base 100, que tem entregado bons dividendos, e historicamente é um fundo bem estável no mercado, resiste bem a ciclos, a crises, e principalmente quando nós olhamos para o portfólio do BTLG, olhando para a rentabilidade, claro que o HGLG e BTLG são fundos do mesmo segmento, mas fundos com rentabilidade diferente, mesmo porque são carteiras diferentes, contratos diferentes, mas olhando para a questão de rentabilidade, questão de retorno de dividendos, atualmente, no momento, o BTLG está entregando um pouquinho maior os seus rendimentos. Então, o seu dividend yield está um pouco maior, o que para mim é muito interessante, e não que o HGLG não seja um fundo de oportunidade, um fundo que nós precisamos ter de forma consistente. Pelo contrário, no próximo mês, já te dando um mega spoiler, eu vou sim levantar e aumentar a posição de HGLG, porque ele está descontado. E se ele permanecer assim, com certeza, parte desse aporte que vai ser do próximo mês, vai ser sim no HGLG. Então nós estamos olhando aqui de uma forma bem rápida, clara e didática, eu não posso investir todo o tempo, mas o BTLG, a maior concentração dos seus galpões, dos seus inquilinos, a concentração está em São Paulo, mas é um fundo imobiliário muito consistente, um fundo muito bom e com ótimos inquilinos, ótimas empresas. Põe aqui o portfólio do BTLG, e é um dos fundos mais conhecidos também de tijolos, um dos melhores, tem uma liquidez fantástica, olhando para ali a movimentação que está sendo feita diariamente, de 6 a aproximadamente 7 milhões, tem a sua valorização nos últimos 12 meses, tem entregado dividend yield bacana, o seu P sobre VP está descontado, então é um momento oportuno para entrar na nossa carteira, beleza? Então, olhando para essa estratégia e esse balanceamento, é o que nós vamos fazer aqui, distribuir essas empresas, investir nesses ativos, e quero compartilhar com você isso na prática. Bom, e esse é o relatório final, o panorama geral da nossa carteira, olhando aqui para o gráfico de pizza, todos os nossos ativos bem alocados, distribuídos dentro da nossa estratégia. É muito importante nesse momento de construção aqui de patrimônio. Cada investidor tem um modelo, tem uma estratégia, e nós não estamos aqui para falar a minha é melhor, a sua é melhor, ou você não presta, a minha não presta, não é algo do tipo. Nós estamos aqui construindo isso junto. Por isso que é muito importante você compartilhar aqui a sua estratégia, é muito importante você compartilhar a forma como você trabalha, a forma como você investe, qual é a sua metodologia, quais são os riscos, quais são as oportunidades que você procura investir e valorizar no mercado, mas nós estamos olhando para isso com muita segurança também. Eu, inclusive, estou lendo esse livro aqui do Faça Fortuna com Ações, do Décio Bazin, onde ele ensina alguns princípios e valores acerca do percentual de bons ativos, como investir em ações, por que investir nessas ações, qual é o dividend yield mínimo que essa ação ela tem que te entregar, qual que é o valor teto, preço teto dessas ações, o quanto você está disposto a correr de risco.
E é possível sim, através dessa metodologia e desse modelo de ensinamento didático sobre o mercado e esse cenário macroeconômico do nosso país, você refinar ainda mais a sua forma e a sua metodologia de investimentos. É muito importante você entender isso. Então aqui está toda a nossa carteira, a variação das ações é normal estar negativa justamente por esse momento que o Banco do Brasil está passando, já que ele representa 12% da nossa carteira no total. Nós temos os fundos imobiliários com uma variação, temos fundos imobiliários com rentabilidade, sim. A rentabilidade da nossa carteira, olhando para fundos imobiliários, está de quase 10%. Para os próximos aportes, eu tenho muita expectativa daquilo que vai acontecer na nossa carteira. Inclusive porque no próximo mês eu vou completar 1 ano investindo na bolsa. E você não pode perder esse vídeo por nada. Temos aqui também a nossa moeda, a criptomoeda do dólar digital, o USDC, a Bitcoin e os nossos investimentos aqui na renda fixa. Então, eu tenho certeza que esse vídeo tem despertado você não só interesse, mas também essa expectativa de começar a investir na bolsa, começar a entender melhor sobre os ativos que você vai investir, e eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito nova. Finalizo aqui falando sobre a projeção dos próximos proventos e dividendos a serem distribuídos na minha carteira. No mês de junho foi o valor de R$31, no mês de julho já está ali no valor de 29, mas ainda vai ser computado alguns outros dividendos a serem distribuídos também do BTLG, e no agosto para frente nós temos as ações, os pagamentos, e vai ser algo muito bacana e você não pode perder nenhum episódio da nossa série. Bom, é isso. Eu quero agradecer mais uma vez toda a companhia, toda a parceria, o apoio e a dedicação, cada comentário de cada um de vocês. Desejo todo o sucesso do mundo, que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Falou e fui!